Olá pessoal, essa aula será sobre controladoria. Esse tema aqui é importantíssimo aí para gestão empresarial. Então essa aula ela vai ajudar bastante empresários, tanto para poder eles enxergarem a importância de montar um mínimo de controle viável dentro da empresa, para ele poder fazer de fato uma gestão, certo? Como para profissionais que querem se especializar nessa área e montar o controle, de se desenvolver, talvez chegar aí a ser o controle de alguma empresa, certo? Então é um tema muito bom. Eu noto que é uma falha em muitas empresas, os controles que estão lá implantados, ou ela não tem, ou são insuficientes, né? Então essa aula vai ajudar muito, muito mesmo. E é uma introdução, certo? Então, não vou aqui, de fato, botar a mão na massa como é que a gente vai montar os controles, até porque é complexo, certo? É muito bom você ter um caso específico para poder implantar, tá? Mas aqui, isso aqui vai dar um norte muito bom para quem quer fazer isso, certo? Bom, eu vou começar aqui falando sobre as funções do administrador, tá? Então isso aqui foi desenvolvido na escola de administração neoclássica, né? Fayol tinha lá um modelo um pouquinho com algumas funções além dessa e se reduziu-se a isso e podemos dizer que administrar é todos os assuntos que vêm do contexto de administração derivam disso, né? Desse esqueminha simples, né? Claro, é simples, mas quando a gente vai destrinchando cada um, nós vamos vendo a complexidade de cada item aqui, tá? Então, funções do administrador: planejamento, organização, direção e controle. São os quatro. Então, se ele não faz um desses, não está acontecendo na administração, né? Então, pessoal, administrar a empresa necessita de controle, tá? Se você não tem controle, você não administra a empresa. Você está navegando sem um mapa, né? Podemos chegar a fazer essa comparação. Você está navegando sem um mapa, você não sabe aonde você está e para onde você vai, né? Então, o controle ele está ali antes do planejamento, porque ele exerce uma força imensa de como as coisas vão ser planejadas, porque você vai planejar, esse é um movimento, né? Isso aqui é um movimento, ele não é algo estático, você planeja, organiza, direciona e depois controla e volta a planejar, né? Então o controle vai estar dando informações para o planejamento, né, ser bem feito, tá? No PDCA, a gente tem o plan, o do, o check e o act. A gente pode colocar aí o controle ali a controladoria no lado do check, né? Isso, o PDCA, ele pode ser usado, esse modelinho também é simples, mas quando a gente vai botar na prática, ele é bem complicadinho de se fazer, porque envolve muito de uma mudança cultural, inclusive, né? Aqui no Brasil nós somos muito carentes de métodos de gestão e de administração, mas ele também exemplifica bem aí um papel do gestor, tá? Então, o gestor ele tem que planejar, ele faz aquilo que planeja e depois ele checa, né? Ele vê se o que ele fez está correto com o plano, né? E se o plano está sendo cumprido. E depois ele vai agir sobre a checagem para poder melhorar o plano, né? Então ele vai reconduzir ali as ações dele. É importante aqui notar, se a gente leva esse contexto do plan, do check e o act, o PDCA, para a empresa como geral, a gente vai ver que o check é exatamente a controladoria, né? O plan é o planejamento estratégico, você passa para os executores, né? Os gerentes, você planeja estrategicamente a empresa, você vai definir o que cada um vai fazer e depois você checa o resultado. E qual a melhor maneira de checar o resultado de uma empresa? São os controles financeiros, né? Se não existe controle financeiro na empresa, a empresa praticamente perde muito do valor dela, né? Perde muito do valor. Então, o mínimo que ela tem que ter são os relatórios financeiros básicos, que é a DRE, DFC
e o balanço, tá? Se não puder ter o balanço, que tenha pelo menos a DRE e a DFC, certo? Então, nesse contexto aqui, estou trazendo a controladoria no contexto como o check do PDCA, tá? Gestão por resultado. Essa gestão por resultado eu tirei aqui do Vicente Falcone, né? Que é um consultor aí famoso. Então, uma empresa de consultoria que já atua com bastante projetos importantes, talvez seja a maior referência desse ramo aqui no Brasil. E ele traz certas características que você tem que implantar dentro da empresa para poder você gerar resultado bom, ser eficiente, ser a melhor empresa do seu ramo, né? E uma delas é promover a cultura da tomada de decisão baseada em fatos e dados, né? Em fatos e dados. Então, pessoal, se você não tem o controle, você nunca vai ter os dados, né? Se você não existe o controle, você não vai ter dados. E promover uma cultura de enfrentamento dos fatos que valoriza a verdade. Então, fatos também aqui, fatos. Então, se você não tem o controle, você nunca vai chegar no modelo de excelência empresarial, tá? O que acontece muitas vezes? É mais fácil o do, né, aqui. E o essencial também é o do, né? Você consegue iniciar a empresa só com o do, tá? Você consegue. É o único aqui que você consegue. Você pode planejar. Se você não fizer nada, a empresa não sai do papel, né? Então, o do é o mais importante, tá? Porém, você precisa depois ir implantando os outros métodos. À medida que sua empresa cresce, vai aumentando o nível de complexidade da empresa, né? E você vai notando que a empresa vai precisar de ter um controle, vai precisar de um planejamento também melhor, tá? E isso é fundamental, beleza? Contabilidade e controladoria. Isso aqui pode gerar alguma confusão, porque a contabilidade, de fato, ela é muito parecida com a controladoria, tá? A controladoria, a principal ciência que está por trás da controladoria é a contabilidade. Porém, nós podemos dizer que a controladoria é a expansão, o uso em plenitude da contabilidade, né? Então, a controladoria vai além da contabilidade, tá? E para você fazer uma controladoria, você tem que entender conceitos de gestão, né, de administração, tem que entender conceitos de economia, de estatística. Então, ele envolve outras ciências ali do conhecimento que você vai aplicar, tá? Então, a controladoria... tanto que aqui nessa aula a gente não vai ver tantos conceitos da contabilidade, a gente vai ver da controladoria, mas que está diretamente ligado à contabilidade. Contabilidade, só para deixar o registro aqui, contabilidade é a prática do registro dos atos e fatos econômicos, dispondo-os de maneira inteligível para a organização. Então não é só o registro, né? Você tem que fazer com que aquele registro esteja bem disposto ali, né? Seja claro no que você está informando. Mais sobre contabilidade, tá? Agora aqui do Henri Fayol. Esse cara que faz parte da administração clássica, foi um dos primeiros também a escrever sobre a administração. E note que ele bota a contabilidade aqui num canto bem importante na administração, né? Então, é o órgão visual das empresas. O que é isso aqui, o órgão visual, né? Pessoal, a empresa é um sistema complexo, tá? Então, você diagnosticar a empresa, ainda mais quando for uma empresa grande, você entender tudo o que acontece lá, os processos, como é que ela funciona, demora. E não é fácil, tá? Porém, se você tem acesso a relatórios financeiros da empresa, você consegue entender bastante da empresa. Ali está todos os fatos econômicos que estão registrados. Tanto que se você for querer fazer um estudo de uma empresa da Bolsa, você pode usar os relatórios para poder entender o que aconteceu ali naquela empresa. Você pode, através dos relatórios, entender o que... Pega um relatório um comparativo de 5 anos da empresa que está na Bolsa, pega o registro e vê o que aconteceu. Você pode deduzir muita coisa através dos relatórios, né? Do relatório financeiro da empresa. Ele é o órgão visual, é o mapa. É a melhor maneira de que você tem de chegar à empresa.
Deve permitir que se saiba a todo instante onde estamos e para onde vamos. Então, se saiba a todo instante. A informação contábil deve ser tempestiva. Não adianta você estar apurando o resultado, ainda mais no contexto competitivo, galera. Você está apurando um resultado de 3 meses atrás, toda a vida, está com atraso. O ideal é que você feche o mês e, no máximo até metade do mês, uma semana, você tenha já a visão daquela empresa. E no decorrer do mês, dentro das possibilidades que você tem como fazer isso, você ir enxergando a evolução naquele mês ali da empresa, né? Então, esse é um fator importantíssimo, tá? No contexto da controladoria e contabilidade. Então, a apuração tempestiva vai dizer onde estamos e para onde vamos, né? Você só vai conseguir pivotar suas ações se no momento que você lê o relatório você vê que está dando algum problema ali, você enxerga logo, você começa a mudar suas ações. Então pode ser que os seus insumos estejam aumentando, porque é um cara... Galera, quando a empresa é grande, é um cara lá que está comprando, você que é o CEO da empresa, você não está vendo isso. Se você vai descobrir que um produto seu aumentou o custo depois de 3 meses, né, isso vai gerar problema, sérios problemas, né? Deve fornecer sobre a situação econômica das empresas ensinamentos exatos, claros e precisos. Tá? Então, como já foi dito, tem que ser informação clara, né? Informação clara. Então, uma boa contabilidade simples e clara, fornecendo uma ideia exata das condições da empresa, é um poderoso meio de direção. Tá? Então, a contabilidade é um poderosíssimo meio de direção. Eu diria que qualquer trabalho de gestão dentro da empresa, sem contabilidade, se torna quase impossível. Tá? Porque você não tem como medir, você não sabe se as suas ações estão aumentando o lucro ou não da empresa. Então, geralmente, o primeiro escopo assim, na empresa, quando ela não tem se ela quer fazer uma melhoria na gestão, é você implantar uma contabilidade na empresa, né? Correta. Certo? Não pode ser qualquer contabilidade, tem que ser uma contabilidade correta que lhe ajude de fato a fazer a gestão da empresa. A informação contábil e a teoria contábil. Tá? A produção da informação deve estar no nível ótimo em termos de quantidade e qualidade. Tá? E o que significa isso aqui, o nível ótimo? Galera, muitas vezes é impossível você chegar no nível de informação que você quer num determinado momento ali da sua empresa, tá? E muitas vezes você vai ter que trabalhar com deduções ou sem um dado que você gostaria de ter, por conta do custo de ter esse dado, ser maior do que o benefício que você teria, né? Então, você tem que entender que você não precisa implantar o melhor sistema de controle na sua empresa se aquilo tudo não vai lhe trazer um resultado por você estar implantando aquilo. Você tem que implantar o que precisa de fato, né? Tem que estar sempre analisando essa relação custo-benefício de ter um determinado grau de informação ou não. Deve ter mensuração uniformizada, então padrão, galera. Tem que ter padrão. Deve servir ao processo decisório da empresa. Se a contabilidade não impacta nas suas decisões, está errado. Quem faz o seu controle, quem faz a sua contabilidade, não está conseguindo lhe entregar o material que faça com que você enxergue situações que você possa tomar uma decisão. E outra coisa, à medida que você monta a sua contabilidade gerencial, que você vai montando sua controladoria, esse processo decisório aqui, você vai criando modelos de decisão. Então você tem um caráter preditivo dos seus atos. Tá? O que é isso? Você, quando cria os modelos, você tem como, mudando ali os inputs, né? Saber, se eu for por esse caminho, se eu fizer isso, vai dar isso. E se eu fizer esse caminho, você vai dar aquilo. Então, à medida que você vai avançando nos controles, você consegue ir criando os modelos de decisão, para a tomada de decisão. E deve permitir o controle para
patrimonial e suas mutações. Então, galera, você tem que saber a sua evolução patrimonial da sua empresa, tá? Importante aqui esse fato, tá? O patrimônio da empresa a gente pega no balanço e um problema hoje que temos é a dificuldade de levantar o patrimônio da empresa por falta de mão de obra de pessoas que saibam o que é um balanço patrimonial e como essas contas conversam com a DRE e com a DFC, tá? Então, o patrimônio no início da sua empresa, antes de entrar nisso, eu vou falar sobre sistema, né? O sistema, você tem que começar no sistema simples para poder ir para um sistema mais complexo. Então, você começa a sua contabilidade, pode ser só com a DFC, por exemplo, mas você tem que urgentemente colocar depois a DRE, tá? DFC e DRE vão dar informações diferentes. Numa outra aula que seja mais focada para a contabilidade, eu vou falar sobre a diferença dos dois relatórios, mas você não basta ter um, e nem pode ser um relatório que esteja misturado os dois, os relatórios híbridos, né? E galera, acredite, tem empresa grande que trabalha com relatório híbrido, tá? Relatório híbrido é o quê? O mesmo relatório traz dados que estão na competência e dados que estão no regime de caixa. Galera, isso dá confusão e pode atrapalhar o processo decisório, isso é óbvio, né? O fator aqui importante, uso intensivo do conceito de banco de dados. E cada evento contábil tem uma série de características, atributos e qualidades que devem ser captados no registro. Eu vou exemplificar isso aqui para ficar mais claro, tá? Vou aqui para o Excel, vai ficar mais fácil de entender. Galera, vamos lá. Nós temos aqui janeiro, tá? Fevereiro, março. Aí você vai pegar lá a sua receita e vai apurar aqui. Isso aqui já é um modelo de relatório, tá? Isso aqui já é um modelo de relatório. Aí o cara pega e bota, tive 1.000, 1.500, 1.250. Ele vai botando isso dentro do relatório. Galera, isso aqui você não está construindo um banco de dados, tá? Você já tá. Isso aqui é a mesma coisa que pegar um caderno e anotar, tá? Então, banco de dados, o conceito de banco de dados, ele é simples. Inclusive, para quem conhece Excel, trabalha com Excel, precisa entender esse conceito de banco de dados. E quem for da área de controladoria, de financeira, tem que entender de análise de dados hoje. Pessoal, nos últimos 2 anos, foram gerados mais dados nos últimos 2 anos do que em todo o período anterior. Então, os sistemas hoje gerenciais, eles lhe permitem a infinidade de dados, né? Então você tem que saber analisar dados e o conceito fundamental de tudo é você saber o que é um banco de dados, tá? Então os sistemas, eles costumam lançar para você, baixar tudo em formato em banco de dados para você poder montar uma tabela dinâmica, poder montar um relatório que seja melhor, você vai ter mais como agir em cima daqueles dados, né? No modelo de banco de dados. Aqui você não tem mais, depois que você vai montando seus controles dessa maneira, prejudica muito, que depois você vai ter que transformar tudo aquilo em banco de dados, tá? Banco de dados, então, galera, aqui você vai ter o período aqui. Opa. Período. Vai ter a classificação. Vai ter o valor. Bem simples, tá? Digamos que você quer apurar despesas e receitas aqui. Tem as despesas, 500, 750 e 1.000. Pronto. Aqui, o período, você vai botar janeiro, receita, 1.000. Né?
Aí fevereiro, aqui o outro lançamento, fevereiro, receita também 1.500. Então você está montando aqui um banco de dados. Tá? Depois você pode, através de fórmula, montar esse relatório. Perfeito? Então isso aqui é a ideia do banco de dados bem simples, depois a gente pode aí, entrar mais profundamente nesse conceito, que é importantíssimo para quem é da área de finanças, tá? Importantíssimo hoje. E a multidimensionalidade aqui dos dados, né? É o seguinte, galera. Um fato, ele tem várias visões aqui dentro desse fato aqui. Então, a gente pode botar aqui se isso aqui foi crédito ou se foi débito, né? A transação. Se foi crédito, parcelas, né? Então, a gente tem que captar tudo isso no banco de dados. Foi 2 vezes, né? Tem que captar tudo isso aqui no banco de dados para poder... Isso aqui é o... São conceitos bem parecidos, né? Um está atrelado ao outro. Então, multidimensionalidade e banco de dados. Conceitos irmãos aí. Você tem que pegar isso aí para poder iniciar qualquer processo de controladoria. Repetir aqui, falha. Tá, agora eu vou falar sobre as fases da contabilidade. Tá? Vamos lá, pessoal. Aqui a contabilidade, antes de qualquer coisa, ela existe desde que o comércio existe, as transações econômicas existem, né? Então as pessoas compram e vendem, né? E produzem, e ela vai registrava-se isso, né? Então era interesse do proprietário ele ver o acúmulo de bens dele, ele ter aquilo tudo registrado, ele fazer isso para uso próprio dele, né? E até então, até a Revolução Industrial, só existia esse modelo, né? O modelo de contabilidade própria para registro do proprietário, tá? Com a Revolução Industrial, com o avanço do capitalismo, né? A gente pode exemplificar com as sociedades anônimas, né? Sociedade anônima é um tipo de empresa que surgiu em que, para realizar grandes empreendimentos, precisava de uma fatia maior precisava de mais recursos, né? Financeiros, principalmente, né? E para isso abria-se a empresa para que as pessoas pudessem investir nela, ela comprava uma parte do patrimônio. Então, no SA, nós chamamos os sócios ali de acionistas, né? Porque eles compram uma parte da empresa, né? E qual o problema que isso gerou, né? Você agora, a contabilidade não era mais só sua, do proprietário. A contabilidade agora, ela deveria atender um ambiente externo, que são os investidores, né? Isso passou a surgir a necessidade de uma contabilidade financeira. A contabilidade financeira, ela serve tanto, ela nasce nesse contexto aí da sociedade anônima, tá? A origem também da bolsa de valores, enfim. Isso também tem livros que contam um pouco sobre essa história, tá? Interessante quem se interessar, leia sobre isso. E a contabilidade financeira também é usada pelo fisco, né? Porque através dela é que ele vai saber o tanto que você rentabilizou na empresa, quanto você teve de lucro, e ele vai dizer ali, vai pegar a sua base de cálculo para poder você pagar o imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então, é claro que se você está agora trazendo as suas informações para um ambiente externo, ela tem que ter um padrão, tem que ter regras, né? Então, para você abrir uma empresa na bolsa, sua empresa tem que ser auditada, você tem que seguir uma série de regras de contabilidade para que seja aceito, beleza? Quando você não está nesse contexto, não importa tanto, tá? Não importa você fazer a contabilidade financeira. Até porque as pequenas empresas, elas vão atuar com o simples, que é o imposto sobre a receita, ou sobre o lucro presumido, que também é um imposto sobre a receita, né? O lucro real, quando você vai para o lucro real, você tem que seguir uma série de regras, porque como o fisco vai ter que pegar o que você lucrou ali para jogar o imposto, ele vai ter que saber todas as movimentações que ocorreram na sua empresa e tem que seguir as regras, né, que é imposta para poder ele ter a apuração correta, tá?
Então a contabilidade financeira depois evoluiu para a contabilidade gerencial, que é uma espécie de retorno, que é a contabilidade do proprietário, tá? Que é para uso interno também a contabilidade gerencial. Mas ela é a complexidade. Pessoal, antes da Revolução Industrial, os negócios eram pequenos, né? A maioria das pessoas eram artesãs, né? Tinham no máximo 1, 2, 3, 4, 5 funcionários. E do nada, agora temos empresas que possuem 1.000, 2.000, 100.000 funcionários, né? E vários processos ocorrendo, unidades de negócio diferentes, tá? Então, a decisão passa a ser muito complexa, tá? E pessoal, a função do diretor da empresa, do dono da empresa, a principal função dele é tomar a decisão, né? Então, para isso, a contabilidade gerencial foi sendo criada. Ela tende a ser mais complexa que a contabilidade financeira em termos de detalhes, tá? Mas as regras são criadas internamente de como vai ser feita essa contabilidade gerencial. Ela vai dar outro tipo de informação que vai ser baseada totalmente aqui para a decisão, tá? Então, controladoria, contabilidade gerencial são conceitos bem juntinhos aqui, eles andam juntos. Eu vou ter aqui aulas específicas de contabilidade gerencial para tratar desse assunto, onde será mais posto ali a mão na massa, tá? A controladoria na organização. Aqui, pessoal, esse aqui é o esquema básico de qualquer empresa, tá? Ela vai ter o CEO, tá? Que é quem capitaneia aqui a empresa. E abaixo dela vai ter o diretor financeiro, um diretor comercial, um diretor operacional, tá? Em todo organograma ele vai derivar disso, ok? Não vou falar desses outros aqui, nesse momento, vou tratar aqui do financeiro, tá? Então, quando a gente vai para o financeiro, nós vamos ter a divisão de tesouraria e controladoria, tá? São funções separadas. Vou falar aqui um pouco da tesouraria. Tesouraria é um cara de finanças. A tesouraria, podemos chamar o tesoureiro, né, como se fosse o banqueiro ali da organização. Por quê? Ele vai garantir a liquidez da empresa. Se a empresa está precisando de recurso, ele vai ter que ir atrás de captação. Se a empresa está querendo expandir, ele que vai montar a estratégia da expansão, ele vai decidir se vai pegar capital de terceiro, se vai pegar capital de investidor, ou se os próprios sócios aqui da empresa, aqui tem um conselho, consórcio, se os próprios sócios têm patrimônio, esses sócios vão injetar mais dinheiro na empresa ou não. Então o tesoureiro, ele faz tudo isso, ele gerencia a liquidez da empresa, faz um planejamento também das aplicações da empresa, onde o recurso vai ser utilizado. Então é um cara de linha, é um cara que está ali no corre da empresa, né? Resolvendo os problemas. E a controladoria, ele é mais um órgão de apoio, ele vai dar todo o subsídio para esses caras aqui trabalharem corretamente, tá? Então, se a controladoria da empresa está doente, todos os órgãos da empresa vão ficar doentes, vão ficar carentes de informação, ok? Então, a controladoria aqui, existe discussão sobre se ela é um órgão de staff, um órgão de linha. Eu considero ela um órgão de apoio, tá? Ela vai mais dar apoio à decisão, o controle, né, que é o cara que vai estar ali ligado ao diretor financeiro e vai estar em muitas reuniões importantes, ele vai ter papel fundamental dentro da empresa, que ele está com todos os dados da empresa em posse dele. Ele é para saber de toda a empresa, ele é para saber o que está ocorrendo aqui. Ele é o cara que tem talvez a visão melhor internamente da empresa, né? O diretor, ele talvez fique cego que diretor comercial, né? Então, eu quero vender mais, quero parcelar aqui em 12 vezes, dar desconto e tal. Então, esse cara aqui é o que vai, talvez, ter aqui um embasamento racional, lógico, para falar que esse cara está errado, né? Enfim, e é assim que é, tá? Então, o nosso foco vai ser na controladoria. A tesouraria também é um lado muito importante na finanças. Há uma carência muito grande de tesoureiros bons, tá?
Mas o tesoureiro é, de fato, o cara difícil de achar no mercado. É muito difícil. Então, é uma área boa para se especializar, mas acaba que a controladoria você tem mais fontes de estudo. O tesoureiro é um cara que ele se forma ali ao trabalhar mesmo. É uma função rara. É uma função rara o cara bom em tesouraria. Controladoria em PME, tá? Aqui é um dilema, né, na pequena e média empresa, porque vai ter o diretor aqui, que muitas vezes é o dono, né? Ele vai criar aqui o gerente comercial, o gerente operacional, o gerente financeiro à medida que ele cresce, tá? Muitas vezes no início ele é tudo e tem os operários aqui, né? E depois ele vai botando esses caras para poder ele tá conseguindo ficar no estratégico da empresa. E aqui o grande dilema é que o gerente financeiro, você não tem como ter um controle e um tesoureiro, uma empresa pequena, tá? E assim como você não tem condição de pagar um cara de 10 pau, de 10 mil, de 20 para ser o seu financeiro. E ao mesmo tempo esse cara tem que entender de tesouraria e de contabilidade, né? E controladoria. Então, o que acontece muitas vezes é da empresa contratar uma consultoria, tá? Aqui que ela monta o controle e esse cara aqui, ele depois do controle montado, ele que vai tocar a empresa, né? Mas a controladoria. Mas realmente é difícil, é complicado. Você ter uma pessoa experiente, como você é pequena, empresa pequena, mas às vezes não tem nem necessidade. É melhor você pegar um especialista para fazer um trabalho rápido ali dentro da empresa e depois você passa a bola para um cara interno tocar, tá? E à medida que for tendo a necessidade, você vai recorrendo, enfim. Controladoria como unidade administrativa. Pessoal, aqui eu peguei, aqui é do livro do Clovis, tá? Ele enumera essas atividades aí na unidade administrativa de controladoria. Não se assustem, tá? Se dentro da sua empresa não acontece 10% disso. De fato, tudo aqui organizações complexas é que você consegue ir tendo esse nível de atividade sendo implantada, tá? Mas aqui é basicamente o resumo geral do que uma controladoria tem que fazer, tá? Então, se a gente for ver aqui, através dos verbos, induzir, a controladoria está atuando no planejamento estratégico da organização, no planejamento tático e no planejamento operacional. Então, ela está ali lado a lado aqui, sendo um órgão de apoio, tá? Monitorar a viabilidade de projetos de investimentos. Monitorar a viabilidade de projetos de financiamentos. Então, muitas vezes quem faz a análise é o tesoureiro, mas o controle, a controladoria vai estar aqui atuando junto também. Auxiliar a auditoria interna, tá? Pessoal, como é que você vai auditar se a controladoria não traz subsídio para a auditoria, né? Então, a auditoria só funciona com controladoria, tá? Então, ela auxilia na auditoria da empresa. Auditoria contábil, né? Principalmente, não, sei lá, nada voltado totalmente para comportamental da empresa, das pessoas, mas se está ocorrendo algum desvio dentro da empresa, né? Esse tipo de coisa. Se foi colocado dados errados, se tivesse sendo colocado dado errado, a auditoria também pode estar identificando aquilo. Muitas vezes é um erro e não ato de má fé. Assessorar a elaboração orçamentárias nas projeções, atender usuários da informação contábil. Então aqui, ó, a controladoria vai estar tirando dúvidas da galera lá da operação, né?
gerenciar todo o sistema de informação. A controladoria, você controla um sistema, né? Você vai construindo um sistema de gestão. O controller, ele que implanta esse sistema de gestão dentro da empresa, né? Então, ele vai gerenciar o sistema de informação empresarial. Enfim, tem vários aqui. Quem quiser, é bom você tirar um print dessa tela, ter em mãos e vendo os pontos em que você pode avançar. Se eu for me adentrar aqui em cada um, vou demorar bastante, então é mais para ter uma visão rápida aqui, tá? O papel do controle. O controle é o carinha aqui que vai estar assumindo a pessoa, a função, o cargo do chefe maior da controladoria, tá? Então ele vai preparar e interpretar informações financeiras para os stakeholders da direção. Então são os interessados ali da empresa que precisam ter esses dados, né? Então ele vai ter que preparar e interpretar. A obrigação dele trazer isso, tá? Trabalhar com cenários, orçamentos e projeções. Vê só. Vai ter outras aulas que eu vou mostrar como se faz isso, tá? Mas é algo que tem que aprender a fazer. Orçamento, fazer projeção, modelagem financeira, análise de cenários, é algo que quem é da área tem que aprender a fazer. Então, o controle tem que saber isso aqui. Garantir a utilização eficaz dos recursos da empresa. Então, ele está vendo o que está acontecendo ali, está vendo onde está sendo mal aplicado, onde está sendo jogado dinheiro no lixo. Então, o controle está garantindo que isso não aconteça, né? Buscar na contabilidade as informações necessárias para tomar a decisão, então os insights que ele vai pegar e dar. Identificar a movimentação do mercado de ações governamentais. Então, a empresa está inserida dentro do ambiente, né, de concorrência e de normatização do governo, né, tanto tributária como enfim, o governo está regulando aí as ações das empresas também. Então, ele tem que estar ali ligado, né, no mercado, tanto no mercado dele como na macroeconomia também. Tá? Não precisa você, no controle de uma pequena empresa, ter que estar monitorando o PIB e tal, e tá tomando. Mas quando é uma empresa grande, galera, as monitorações macroeconômicas tem que estar ocorrendo, você tem que estar comparando com o resultado da sua empresa. Então, se o seu mercado está crescendo, você está crescendo, mas não está crescendo com o seu mercado, você está errado, né? Você só consegue medir de fato se sua empresa está sendo eficiente quando você compara ela com o mercado. Tá? Crescer menos que o mercado quer dizer que você está sendo incompetente. Então, só crescer, só dar lucro não quer dizer que você é bom. Tá? Entregar o planejamento estratégico as informações necessárias para atingir as metas. Então, o controle ele colabora no planejamento estratégico. Saber lidar com tensões da teoria da agência. Então, isso aqui exige uma habilidade humana aqui, de comunicação muito boa do controle. Por quê? Teoria da agência, galera, é as brigas, as divergências que tem entre donos, acionistas e os executivos de uma empresa. Tá? E também entre acionistas majoritários e acionistas minoritários. Ou então entre os próprios acionistas. Né? No momento que você começa a ter esse nível de complexidade, onde você trata um executivo, esse cara ele pode estar tomando ações não visando o retorno para o acionista. Tá? Pode acontecer isso. Tem empresas que a direção começa a sugar tudo da empresa. Tá? Então, pessoal, tem que estar muito atento. Se você quer investir na bolsa, você tem que saber como é que acontece isso. Então, por isso que a governança corporativa é tão importante, para resolver esses conflitos aqui, né, da teoria da agência. E o controle, como ele vai estar com as informações, ele está ali para informar as partes, né, do negócio, tanto quem é o acionista como quem está em cargo de direção, ele vai ter que estar resolvendo esses conflitos e as tensões próprias disso. Né?
Atuar como coparticipante na gestão do risco da empresa. Então, ele tem que estar atento aos riscos. Subsidiar os gestores das decisões de investimento e financiamento. Acompanhar e mensurar os eventos econômicos convergindo para atingir metas. Perceba aqui a palavra meta aqui se repetindo, né? Então, o controle, ele atua na geração de valor da empresa. No momento que ele está observando ali os eventos e começa a passar a consultoria ali, o controle acaba sendo muitas vezes um consultor interno, né, da empresa, para que as coisas melhorem. Atuar na preservação e no controle do patrimônio, então, controle dos ativos, né? O registro desses ativos tem que estar sendo feito. Atuar como responsável conclusivo no controle interno. O controle interno é para garantir que os padrões da empresa, as políticas, as diretrizes sejam cumpridas, né? Então, o controle interno, ele não é algo que é desenvolvido pela controladoria, tá? Mas ela que vai dar o parecer final ali, e ela que vai estar também monitorando o controle interno da empresa, tá? Se você não tem um controle interno bem feito, pode estar ocorrendo falhas na inclusão de dados da empresa, no seu sistema de informação, e você pode também estar fazendo decisões erradas por conta de um controle interno ruim, ou que não está sendo monitorado. Monitorar a consistência das informações de caráter gerencial. Estrutura da controladoria. Então, a gente viu aqui no contexto mais amplo e aqui a gente está destrinchando para dentro da controladoria, tá? Então a gente vê aqui o controle interno, ó, com de apoio, né? Staff aqui. Sistema de informação para relação com investidores. Então, se a empresa tem investidor, se ela captou dinheiro de fora, ela tem que ter um sistema que consiga trazer essas informações para o investidor. Ou seja, são as informações que estão sendo processadas para poder passar para um certo tipo de pessoa e você tem que... Ela tem necessidade de um certo nível de informação. E sistema de informações gerenciais. Aqui, para cada pessoa que vai utilizar a informação gerencial, você vai ter que fazer um modelo bom, né? E melhorado com o tempo, mas que atenda ele internamente. Planejamento, controle e escrituração. Galera, aqui, contabilidade de custos. Isso aqui é um mar de oportunidade para a galera de contabilidade, que não quer trabalhar, montar um escritório para poder ficar fazendo tributação das empresas, né? Ou abrindo empresa. Enfim, contabilidade de custo, galera, isso aqui assim, mal feito, pode fazer com que a empresa tome uma decisão totalmente errada. Então, como você ratear os custos da empresa, a decisão do rateio que você faz, o cara pode tirar uma linha de produção por conta da informação errada que você deu, tá? Então, aqui é importantíssimo, vai ter aulas específicas para isso. Raciocínio lógico, contabilidade de custo é um cara que tem raciocínio lógico, ele tem que é o tipo de assunto, de atividade que a pessoa vai adquirindo know-how à medida que ela vai trabalhando, tá? Nessa área, ela vai vendo, vai pegando as nuances. A controladoria estratégica, ela vai atuar com suporte à estratégia da organização, então os relatórios mais estratégicos vão estar sendo feitos por esse setor, tá? E inclusive o BSC, ele pode ser monitorado pela controladoria, tá? Principalmente os eventos econômicos e orçamento e projeção, tá? Aqui eu diria que o mais importante, se for a empresa que produza algo, seja a contabilidade de custos. Quando eu falo produzir algo, não ser uma de serviços, né? Ela tem que saber exatamente o custo de cada produto que ela faz. Indústria, galera.
Pelo amor de Deus, isso aqui é o coração da indústria, tá? Orçamento e projeção vai ajudar aí no planejamento da empresa e isso aqui exige uma série de aulas também. Esses 3 assuntos aqui exigem um curso específico para cada um, tá? Gestão tributária, aqui é importante frisar, tá? Apenas empresas grandes mesmo que vão conseguir ter uma gestão tributária interna. Geralmente você vai em busca de uma consultoria, algum advogado ou um contador que vai fazer seu planejamento tributário, tá? Assim como a contabilidade societária e a contabilidade tributária, tá? Contabilidade tributária é você apurar a base correta aqui de cálculo para você apurar seu imposto, tá? A gestão tributária tem mais a ver a você otimizar a sua estrutura societária ou o regime ou qual vai ser o regime que você vai estar, o lucro real, o lucro presumido. E no lucro real você tem como fazer várias coisas para poder otimizar. O salário do cara vai ser dos sócios vão ser pro labore, ou vai ser juros sobre capital próprio. Isso vai afetar na tributação, tá? Também não vou me alongar muito nesse conteúdo aqui, porque ele é um conteúdo bem complexo, avançado. E realmente, se você está com uma empresa que está crescendo, começa a complexidade a aumentar, é importantíssimo você contratar um cara que vai fazer o seu planejamento tributário, tá? E outra coisa, se você não tem controle nenhum, você não vai conseguir fazer planejamento tributário. Então, geralmente, o cara que faz o planejamento tributário, se você não tem controle, ele primeiro vai implantar um controle na sua empresa, tá? Para poder ele fazer que ele vai ser baseado em dados, né? Para poder tomar a melhor decisão, planejamento da empresa, tá? E a contabilidade societária e contabilidade tributária, aqui as empresas atuam geralmente com um escritório terceirizado, né? Contabilidade patrimonial, galera, dá para fazer internamente. É o registro dos fatos. Mesmo que você não saiba fazer nada, registre os fatos. Nem que seja no início ali da sua empresa. Registre os fatos, tenta catalogar ali, busca aprender um pouquinho. É chato, O empresário muitas vezes tem um perfil muito mais de vendas do que um perfil de controle, tá? Então, mas vai registrando, que vai ser importante no futuro, tá? E se você quer jogar o jogo do equity, né, que é aumentar seu patrimônio para talvez vender sua empresa, você tem que ter controles bem feitos, tá? Então, contrate um cara para fazer isso, você vai ganhar muito para quem é empresário. Para quem atua na área, quer aprender essa área, aprenda isso aqui, cara. Aprenda contabilidade de custo, orçamento, projeções, que você vai ter muita utilidade nas empresas. Tá, agora eu vou falar aqui um pouco dos passos que você vai seguir para poder iniciar um processo de implementação da controladoria. Primeira coisa é você entender a estrutura organizacional. Então, como é que está essa estrutura em departamentos, tá? Como é a linha de comando, quem dá ordem a quem dentro da empresa, você tem que entender isso, tá? E se isso não estiver muito claro, você vai ter que montar isso. Depois disso, você vai, bem ligado à estrutura organizacional, você vai pegar as unidades de negócios e os processos operacionais, identificá-los. Unidade de negócio, a gente pode falar uma empresa que trabalha com delivery e com salão. Você pode dividir em 2 unidades de negócio. Uma vai ser o salão, ali a venda um restaurante que vende ali servindo na mesa, né? E o delivery, você pode dividir as duas, até para poder querer apurar o resultado de cada uma. Isso aqui é importante, galera, essa divisão. À medida que você vai implantando o seu controle, comece sempre do controle simples, tá? Controle simples. Depois você vai mudando a sua complexidade com o tempo, mas começa com simples, mas a partir do momento você vai ter que começar a fazer isso, tá? Saber os produtos e serviços. Galera, aqui
produtos e serviços vai afetar na receita e nos custos, tá? Você pegar um relatório, uma DRE, o que vai mudar, as contas que vão mudar significativamente de uma empresa para outra, são as receitas e os custos. Isso aqui é onde está o core da empresa, tá? Tudo que está relacionado ali à produção da empresa está aqui, de vendas e o que você gastou para poder fazer aquele produto, tá? Então, saber especificamente o tipo de produto da empresa que ela trabalha e serviço, né? Como é que ela é a produção disso, é como você vai conseguir montar, começar a modelar um controle para captar aquilo, tá? Então, você pode fazer isso no Excel inicialmente e depois você vai modulando dentro do sistema. Eventos econômicos, então tudo que ocorre na empresa você tem que começar a saber. Então, a empresa recebe parcelado ou não recebe? Tá? A empresa está constantemente antecipando recebíveis ou não? Como é os gastos dessa empresa? O que é que está ocorrendo? Então, você tem que estar ali vendo tudo que ocorre na empresa, os contratos que ela tem, enfim, para entender como você vai poder contabilizar aquilo, né? Ou então criar até uma conta específica que faça sentido para aquela empresa. Então não existe um plano de contas que vá servir para todas, tá? À medida que você vai implantando o plano de contas na empresa, você vai percebendo que pode ter um determinado evento que você possa ter que isolá-lo em uma conta separada, em vez de aquele evento está sendo somado a outros eventos em uma conta só, tá? Então, para deixar mais claro aqui, se você, por exemplo, tem lá uma conta que é serviço de terceiro contratado, mas tem um serviço de terceiro específico, por exemplo, músicos, tá? Que você é bom tirar daquele evento específico, você tira, né? E para poder no relatório ficar mais fácil do gestor pegar aquela informação. E a tecnologia e sistema de informação. Como é que está, qual é o sistema de informação e qual a tecnologia que é usada, tá? Pessoal, empresa simples, dá para fazer por Excel o sistema de informação. Claro, vai ter problemas, tá? E você ter todo um sistema de informação pelo Excel, como compliance. Mas empresa pequena dá para você montar. Até é legal para o controle, você vai fazer um controle da empresa, você tentar fazer tudo pelo Excel no início, que você vai botar a mão na massa. O sistema ali é meio ruim de você ter uma visão rápida ali no sistema, tá? Então é mais fácil você primeiro fazer o modelo em Excel e depois você implanta no sistema, tá? Então esse aqui é o caminho que você vai seguir para poder estar fazendo um controle dentro da empresa, montando uma controladoria, ok? Encerro aqui essa primeira parte. Acabou demorando bem mais do que eu estava imaginando, mas é um assunto importante, é um assunto bom. Galera, vai ficar bom aqui a continuidade dessas aulas. Espero ter ajudado aí bastante pessoas que procuram mais sobre esse assunto, beleza?